Boa noite, boa noite! Estamos aqui para mais uma live. Hoje falando também, no caso, começando um novo projeto, falando sobre uma autora muito especial para nós, que é a Kátia Pino. Bora lá, vamos chamar aqui minha parceira. Temos um livro maravilhoso para falarmos hoje, analisarmos, oferecermos as nossas impressões. Boa noite, Natasha! Boa noite, você me ouve certinho? Ouço, e você, me ouve bem? Sim, também. Perfeito! E aí, Natasha, qual é a nossa maior companhia de hoje? A De companhia hoje não, da física, semana, né? né? Porque É. a companhia física, porque a nossa companhia aqui na rede social são vocês maravilhosos. Olha lá, a Kátia já entrou. Boa noite, Kátia! Muito obrigada pela parceria, muito obrigada mesmo. Desirê entrando. Temos também, né, algumas pessoas muito fiéis à nossa live, não é isso? Boa noite, Desirê. Hoje falando de Caldas Novas, né? Porque ela tá de férias. Boa noite, Kátia. Simbora lá mostrar, então, um pouquinho do que a gente tem por aqui, Natasha Liscoves. Então, o que Vamos você está lá. tomando hoje? Hoje eu tô tomando um rosé, tá? Um rosé Hum, chileno. que delícia! E você? Bom, eu tô no chileno também, mas eu tô na minha uva preferida, Sauvignon Blanc. Olha que delicinha! Ah, o seu tá geladinho, o meu tá quente. Eu Não, meu esqueci de pôr tá na gelado. Se geladeira. você notar, Natasha, a garrafa tá cheia, tá assim, ó, tá vendo? Que bonita. Porque na última live eu já te mostrei a garrafa já quase no fim. Socorro. Então Então vamos vamos lá. brindar. Vamos. Brinde, um Então, brinde. Isso brinde. aí. Vamos ao que nos interessa, né? Isso aí. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa querida escritora. Eu digo querida, estava até falando, me encontrei com a Natasha esse final de semana. Não, foi final de semana, né, que eu estava comentando contigo, Natasha. Falei, gente, dá vontade de pôr a Kátia num potinho, né, para ela ficar ali, para a gente abraçar a Kátia o tempo todo, porque ela é muito querida. Eu fiquei realmente apaixonada pela parceria dela. É uma pessoa, assim, com bastante, como eu posso dizer, com bastante carisma, mas além desse carisma, ela tem uma luz, assim, uma coisa que eu não consigo explicar. Sem falar, então, boa noite, Carla, que ela, quando ela pensa em parceria, ela pensa mesmo, porque ela vai respondendo o pessoal. Eu falei, nossa, Natasha, eu tô aqui offline, e olha que a Kátia tá respondendo. Ela é muito parceira mesmo, uma querida. Mas simbora, eu fui pesquisar um pouquinho, você também pesquisou, né, Natasha, um pouquinho sobre essa autora. O vídeo dela vocês já assistiram, né? Porque nós agora, nesse novo projeto, que é, na verdade, de nós prestigiarmos mais os novos autores, inclusive também autores independentes do Brasil, que nós sentimos, né, Natasha, essa necessidade desse maior prestígio. E também, assim, dessa maior exposição, de nós termos esse espaço e alguma contribuição também com esse universo literário. E aí, durante essa pesquisa, eu já vi que ela não para, ela faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Quando eu crescer, eu quero ser Kátia Pino, Natasha Liscoves. Já vou dizendo, meta de vida. Porque essa pessoa, ela tá ligada no 220, 320 o tempo todo, né? Ela participa, ela faz live também na página dela, se chama, né, Mulheres, deixa eu Sim, achar aqui, mulheres que fazem Mulheres que acontecer. fazem acontecer. Isso mesmo. Ela atende empreendedoras, ela atende, ela chama, né, convida jornalistas, novas escritoras. E o mais louco de tudo isso foi quando eu soube de onde ela fala, né, que é Paquetá. Na hora eu já pensei em Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha, né? Fiquei ali apaixonada porque a história ela é retratada na ilha de Paquetá. E aí eu falei, nossa, olha só que coincidência deliciosa.
Ela também, bom, aqui ela já recebeu prêmios, ela é ativista cultural, ela ministra oficinas e palestras no Rio de Janeiro, criou o Ateliê Literário, que divertidíssimo, eu pude assistir um dos encontros deles, né? Os moradores lá de Paquetá, trazendo um pouquinho, uns que já escrevem, outros que estão começando, outros que são simpatizantes, que prestigiam mesmo a cultura. Ela faz muito pela cultura e já desde muito cedo. Pelo que eu estive aí observando, temos fotos e muita coisa. É psicóloga e escritora. Vamos lá, Natasha, o que mais você viu sobre ela? Ok, então a Kátia Pino, né? Ela começou então escrevendo em 2007, tá? Tem no seu portfólio aí 7 livros, né? Navega então pela poesia, crônicas, contos, que é o que a gente vai estar vendo aqui, uma das obras dela, né? Mas também navega muito bem na linha infantil, né? Infanto-juvenil, com uns quatro livros ou 5, né? Que eu vou dizer aqui o nome, tá? Na área da literatura infantil, nós temos Lili, a Estrela do Mar, A Flor e a Feiticeira, O Ministério do Pote de Biscoito, O Mistério do Pote Mistério. de Biscoito, Uhum. Uma Guardiã chamada Silvinha, Heitor e o Dragão, né? Além do CD que ela daí retoma escolhe alguns poemas do primeiro livro de contos e poesia, Sou Mulher, né? E pelo que eu entendi, A Deriva, que é o livro que nós vamos estar falando sobre ele daqui a pouquinho, foi a sua segunda obra, né? Mas Sim. enfim, ela tem aí uma trajetória muito interessante, pelo que a gente viu, né, no decorrer das nossas pesquisas, né? E conhecendo um pouquinho do trabalho dela. Exato. Assim, eu fiquei encantada com os primeiros livros que chamaram mais atenção dela. Inclusive, dentre eles está a Ilha Perdida, que também fez parte da minha infância. Olha como a literatura é maravilhosa, né? Ela é capaz de ultrapassar tempos, e nos fazer aí estarmos ligados uns aos outros, né? Esse poder que a literatura possui. Aí ela já começou a ler os clássicos ali, né? O Cortiço, o Mulato, que fazem parte aí da literatura realista, naturalista. Enfim, grande admiradora de Maurício de Souza, né? Isso mesmo. Nossa, ela recebeu bastante prêmios aqui, né? Moção de aplauso pela Câmara Municipal de Niterói. Também mérito profissional do Prêmio Mulher Empreendedora. Gente, é muita coisa mesmo. Enfim, que ela fez e ainda faz pela nossa literatura. Até fiquei curiosa que ela, de madrugada, numa insônia, resolveu organizar lá o computador, acabou deletando alguns textos, e ali ela mesma pensou, acabei deletando, né, alguns textos que poderiam me fazer falta, mas ela pensou que também poderia ser aquele inconsciente dela, querendo trazer algo novo, ou querendo, né, revisitar ali uma memória nova. Então, enfim, eu fiquei já fascinada pela história dela mesmo, enquanto pessoa, né? O pai sonhava que ela fosse médica, ela até tentou medicina, porque ela sempre se deu muito bem na área de biológicas aí, e ela acabou aí indo para psicologia, e se a gente analisar bem, assim, a fundo, ligando a parte de psicologia, ela, de certa forma, trabalha bastante essa subjetividade das personagens dela em alguns dos contos desse livro. Eu acredito sim que ali está a psicóloga ali, trabalhando em nossa mente. Eu já tô louca para falar um dos livros que eu mais me apaixonei aqui. Um dos livros, não, dos contos, né? Enfim, Certo, vamos mas daqui a começar pouco eu então? falo que eu vou deixar naquele suspense, que eu sei que ela estava ansiosa para saber qual que é o que a gente mais curtiu. Então, simbora. Vai lá, Natasha. O que você Então, gostaria já de começar? tá. Bom, primeiramente agradecer aqui que está aparecendo para mim o Rodrigo que entrou, a Alice que entrou, Isso, né? E aí a Lipe. gente já Boa podia, na noite, verdade, Rodrigo. mostrar a capa. Produção, mostra a capa aí, mostra a capa para a gente Opa, ver. peraí, deixa eu pedir aqui Pede para a para nossa produção aí. equipe.
a nossa equipe. Ah lá, ó, que Olha lindo, que maravilhoso. Gente, além disso, desculpa aí, tá? Mas tem ilustrações tem. maravilhosas em cada conto, né? Para anunciar os contos. Porque antes da live, minha amiga Natasha falou: cuidado com os spoilers, né? Eu tô aqui preocupadíssima com os spoilers. Belo. O primeiro conto que é, né, enfim, o que dá nome ao livro, A Deriva. Sim. Enfim, ilustrações maravilhosas que ela traz aqui também, que faz aí parte desse imaginário tão gostoso que a gente acaba criando. Eu posso falar que eu me identifiquei aqui com várias personagens. Ó, o fantasma loiro. Apesar do Gente, título, né, não é um conto de terror, fiquem tranquilos. É um livro que a gente exato. pode, na verdade, estar vendo assim, de duas maneiras. Ou numa pegada, porque tem uma leitura que flui, tem um espaçamento entre linhas que faz com que a gente não se canse, então a gente, né, vai lendo linha por linha e quando vê, acabou o livro, né? Ou a da quem gosta, por exemplo, de um pouquinho antes de dormir. Então, o conto, né, é legal porque são rápido e você tem ali 15, no máximo 20 minutinhos e olhe lá, você inicia e termina um conto. E aí você pode dormir aí ainda pensando sobre as mensagens desse conto, né? Então, tem essas duas formas aí de você prestigiar um livro de conto. Não precisa necessariamente ler tudo um atrás do outro, né? Tá? Se bem que eu fiquei presa, tá? Eu fiquei presa no livro e eu queria cada vez mais ler, saber o outro, já pensando, meu Deus, mas o que que vem agora? Será que é uma história um pouco mais romântica? Será que, enfim, será que vai ser um suspense? Porque tem suspense aqui também, né? Um romance que liga no Isso, suspense. exato. Tanto é que a gente poderia até dar um crédito aqui para o prefácio do livro, que foi do André Silveira Nossa, Sampaio, e ele diz justamente uma parte que eu achei muito legal, né? Ele fala assim, A Deriva, que é o nome do livro, né? É um livro de contos, gêneros proclamado muitas vezes como fácil e destinado a autores iniciantes. E ele discorda disso, né? E de fato, porque o escritor de contos, né, o autor de contos, ele tem que ter o domínio das palavras, porque são palavras que são escolhidas praticamente a dedo, né? Então ele mergulha nesse universo para trazer essa história, que é curta, mas ao mesmo tempo é muito completa, né? Onde a gente consegue, né, entender tudo, né? E aí esse André Silveira Sampaio, ele também continua falando sobre o mistério que traz o enredo de todos os contos, vamos dizer assim, né? Que o da forma como mistério, eles se ligam, né? isso, constitui-se o principal fio condutor das tramas, engedradas pela autora, assim como o amor enquanto mistério e desejo, que ajuda a conectar os contos entre si, com os leitores e com o mundo em que todos vivemos. E, de fato, né, todos os contos, né, fazem com que a gente veja que sim, isso pode acontecer. Não está nada assim, não nesse livro. Esse livro, de fato, traz a realidade para a gente, traz, né, que pode sim acontecer. Tá? Você quer falar alguma coisa? Bom, logo de prefácio, ele já diz que, gente, não é fácil, né? Não é fácil você ser contista, não é fácil você trabalhar em tão poucas linhas algo que seja tão cativante ao leitor. Até porque existem pessoas que fazem romances e que muitas vezes aquele romance ele não tem essa, como eu posso dizer, essa habilidade, né, de engajar aquele leitor, de conquistar ou de trazer algum traço para aquele leitor de identificação, que eu acredito muito nisso. Eu ali, em certos momentos, me sentia as personagens. O Belo, por exemplo, ai, o Belo. Então, assim, às vezes eu me sentia e eu me doía. Primeiro eu comecei, pessoal, né? Essa personagem é louca. E depois a gente acaba se sentindo, mesmo não passando talvez por situação parecida, mas a gente se identifica. E há muita comparação e metáfora muito frequente também aqui dentro desses contos,
que a gente consegue visualizar. Daqui a pouco eu falo qual que é o meu principal. A gente tem que fazer aqui, né, trazer um certo mistério aqui também para a galera, porque esse é um livro que também tem mistérios. Sim. E assim, até para a gente garantir aí que a galera fique aí com a gente, que logo vocês vão saber qual que é o melhor aqui na nossa visão, viu? Porque vocês vão poder se identificar com outros, com toda certeza. Kélida, boa noite. Sim, Isso aí, pessoal, muito bem. deixa eu falar também um pouquinho, né? O que me faz tirar o chapéu para os autores de conto é a capacidade de escolher os títulos, né? Porque título é tão difícil de uma obra e aqui Tão nós temos 10 difícil. títulos, né? Um título para cada conto. Então, assim, acho que quase o mesmo tempo que teve para escrever, às vezes a gente tem o mesmo tempo para definir um título. Ou É isso vice-versa, às vezes mesmo. nasce primeiro o título e depois a gente faz o enredo, né? E É, constrói aí o texto em si, né? eu costumo Então, isso que eu brincar. gosto. Isso. Eu costumo brincar com os meus alunos nas aulas de redação. Eu sou professora de preparatório, né? E eu falo pra eles, gente, o título, ele é como brinco, né? Como se fosse o bojo, né? Aquilo que realça, aquilo que chama atenção, o seu cartão de visita, aquilo que no primeiro olhar vai trazer ali, né? Um certo, enfim, um olhar diferente, uma postura diferente. Então eu brinco que o título é o bojo. E eu até escrevo do ladinho bojo para aqueles que conseguem um bom título e principalmente aqueles que conseguem trazer metáfora com aquele título, que eu fico muito mais impressionada também com essa criatividade, né? O chamar atenção realmente faz muita diferença. Então, tá. Vamos então começar, né? A Kátia traz para nós, dentro deste livro, 10 contos. E o que é interessante é que, ora, a voz é masculina, ora, a voz é feminina. Então, faz com que a gente navegue por esses dois universos para entender, né, o contexto, o olhar do homem e o olhar da mulher, vamos dizer assim. Então, E isso é muito legal e dá para a gente identificar muito fácil, né? Eu confesso que eu já até falei aqui em outras oportunidades que eu costumo ler 2 vezes, né? E essa segunda vez que eu li, eu peguei situações que não tinham me chamado a atenção. Então eu trouxe aqui 2 partezinhas que eu gostaria de ler que me chamaram a atenção quando a gente chegar no conto. Uma assim que faz a gente refletir e a outra foi do conto que particularmente mais me divertiu, né? Que eu mais gostei pela história em si, né? Porque a gente está acostumada de ver sempre por uma outra perspectiva e a Kátia nos apresenta aí uma perspectiva que às vezes, né? Como o próprio texto diz, talvez, né? Possa sim existir ali, né? Mas aí a gente comenta mais sobre esse talvez dentro do texto. Tá? Vamos então para o primeiro conto, A Deriva. O que você me diz sobre ele? Um mistério, um suspense? Quem será que sabotou? bom, a gente aqui não pode ficar dando spoiler, né? Como nós havíamos combinado, eu estou me segurando aqui para não fazê-lo. Eu só antes de começar no conto, eu não posso deixar de falar sobre essa dedicatória aos mestres dos mistérios que um dia eu possa chegar lá. Na verdade, você chegou, Kátia. Você chegou com toda certeza. Vamos lá. A deriva tem um certo mistério, uma luta por um ideal, então, em pouquíssimos dias ali que antecederam, digamos, a cena fatídica do início do conto, alguns colegas de trabalho, Natasha, estavam lutando por uma promoção. Porque existem, na verdade, muitos gestores que trabalham nesse sentido. Às vezes, de colocar o pessoal, mexer com todo mundo, para que eles se disputem, enfim, às vezes até conflitem, né? E, enfim, concorram, ofereçam o melhor deles para concorrer àquela promoção. E era isso que estava ocorrendo. E, de certa forma, mostra bastante essa verdade bem crua, Natasha, de nós seres humanos. Que é nesse momento que muitas pessoas vão, digamos, deixar cair a máscara. É nesse momento que você é uma pessoa de verdade, digamos assim. Sem amarras, muitas vezes até acaba, de certa forma, deixando um comportamento, uma ética, digamos assim. E aí algumas coisas vão acontecendo dentre aquelas pessoas ali. E aí há uma viagem programada,
né, em um barco, e naquele momento ninguém sabe ao certo o que é que aconteceu, mas aquele barco, o que aconteceu, Natasha? Bom, houve um problema com o barco afundou, né? Enfim, existe a desconfiança de uma sabotagem porque uma pessoa Exato. não estava presente. Do nada, teve que atender a mãe, né? A mãe, surgiu a ideia lá que a mãe foi acidentada, não é isso, Natasha? A mãe sofreu um Isso. acidente e teve que atender a essa mãe. Então acharam um pouco estranho esse rapaz, ele, enfim, era de uma boa índole, sem Organizar o passeio e acabar não indo. isso, Mas não fica mas o nada rapaz, oficialmente escrito, né? Assim, existe isso. agora o que o leitor vai interpretar da E a situação. dúvida, né? Um rapaz assim, muito, como eles disseram, muito sorridente, muito de bem com a vida, muito solícito. Então, há uma certa desconfiança nisso, não há? Fica esse mistério para cada leitor aí, mas eu posso dizer que é nesse momento que caem as amarras, digamos assim, entre essas pessoas que eles acabam se mostrando mesmo uns para os outros, numa situação que eles ficam lá dentro de uma espécie de bote salva-vidas, né, Natasha? Tentando Isso. sobreviver, uns delirando, né, outros brigando entre si. Tinha gente que nem nadar sabia e estava ali no meio. Então, toda aquela Verdade. tensão, né, daquele momento ali, que é, no caso, chamado Grupo dos Sete, né, Natasha? Exato, exato. Apesar que a história em si se passa dentro do bote de 4 deles, né? A gente não sabe ao Uhum. certo, né? Mas viajaram, O a ideia era desfecho. ser o Grupo dos Sete, não é isso? Exato, exato. Mais o Uhum. marinheiro que estava no outro barco, né? Vamos passar, na verdade, para o segundo conto, que se chama Belo. Vamos, ela está bem dura comigo, não deixa eu dar spoiler nenhum. Vamos É lá que pro nós Belo. temos um tempo, né? Eu tô aqui, eu sou Vamos, nossa o coqueta. reloginho, né? Eu fico controlando o tempo. Então, nós temos aí, né, uma história que se passa, vamos dizer, onde duas pessoas, né, se conhecem num festival de música e ambos trazem, na verdade, essa questão de ela não se lembra do passado, nem do nome dela, mas está ali e entra nesse festival porque vê as pessoas, né? E ele, né, que na verdade ela acredita ser belo por causa do nome na pulseirinha que ele estava usando, né? É um rapaz de poucas palavras, né? Que estava ali e que também estava, na verdade, tentando encontrar ou voltar ao seu passado. O que você me diz aí? Gente, quando eu comecei, eu falei assim, que loucura, né? Ela viu o rapaz, um rapaz magro, barba, né, enfim. E ela achou ele interessante justamente por ele ser estranho, né? Ele ser na dele, ele ser muito quieto. E essa história, gente, esse conto, dá uma reviravolta enorme, enorme. Mas analisando, assim, essa história, em alguns momentos eu fiquei, mas que loucura isso, né? Como que ela vai gostar? Por exemplo, eu acho o estranho e o esquisito, né? Aquilo que é misterioso, sempre atrativo. Mas ela é tão louca que ela resolve fazer o seguinte: vou seguir esse cara. Ah, tô aqui tentando me descobrir também. Vou atrás desse cara, divide um táxi com ele. De repente, Não, não ele é manda um táxi, táxi para eles pegam carona. carona, isso. Isso. Aí, de repente, fica no meio do nada. Mata ali, sabe? Do nada. E ele vai pro meio da mata e ela vai atrás, gente. Simples assim. Um lugar descampado, enfim. E ali vão passando os dias, né? Vão comendo o que eles encontram no caminho e tudo, sempre com pouco diálogo, porque ele é uma pessoa sem muitas Muito palavras, né? reservado. Né? E Ó, ela disse aí, que escreveu esse conto na adolescência. Olha, olha que Kátia. bacana, que bacana. E aí eles estão lá, né? E aí passa-se, vamos dizer, uma semana, né? Tem lá, eles começam a ter um envolvimento, onde ele começa daí vamos dizer, a olhar mais para ela, dar mais atenção, apesar que sempre estava ali junto, tudo, mas sempre não falava muitas coisas, né? E no decorrer ela tem um pesadelo, né? Um pesadelo de que algo iria acontecer com ele, né? E ela tem Pesadelo ou premonição?
Pois é, fica a dúvida aí, né? E ela sinaliza, olha, vamos tentar voltar, né? Porque eles estavam indo sem rumo, né? O que o vento levou, o vento estava levando. Então, e passa a ser mais uma semana, vamos dizer assim. Acontece, então, começa, né, a surgir, a aparecer, né, o pesadelo dela. Então, ela começa a se deparar com o que ela viu no sonho dela, né? Exato. E falamos mais um pouquinho ou paramos por aqui? Não, Tem... eu acho que dá para falar. Durante a história, gente, é muito interessante uma questão. Ele parece que não dá mínima para ela, gente. Sabe que não dá mínima? Tipo assim, ignorar a existência dela no início. Ignorar, ela vai indo atrás dele e ele começa a ignorar a existência dela ali. Ela escolhe segui-lo e aos poucos eles vão se aproximando, né, Natasha? Eles vão criando uma cumplicidade pela convivência mesmo, né? Eles vão criando eles vão se tornando um pouco mais próximos, aí tem a questão de desejo entre os dois, e ela sempre na dúvida, será que ele é apaixonado por mim ou não? Em alguns momentos eles se conflitam, aquela diz que é a primeira briga do casal, que eu nem sei se dava para considerar casal, mas enfim, que eu fiquei pensando, gente, que lunática, né? Ela fica ali, o cara não tá nem aí para ela, como assim? Né? Um certo platonismo em partes, mas depois não, depois ele vai começando a se soltar e ele vai demonstrando que ela é importante para ele. No meio disso Exato. tudo, Natália, eles vão passando Eles por um certo encontram local, isso, outra pessoa, uma pessoa morta. um homem caído no chão. Isso, com características de um trabalhador. Né? Eram as características dele, enfim. E aí uma certa situação vai ocorrer aí, meu pessoal, que vai colocá-los em crise. Eu, honestamente, não posso dar muito spoiler, mas Eu eu meio que fiquei chorei com a apreensiva. flor. Eu fiquei Eu chorando com a fiquei. flor no final, gente. Ai, Jesus, para. Olha o spoiler. Porque eu me Mas é apeguei ao muito. belo. Eu me apeguei ao belo. Sim, lógico, ele acaba sendo um protetor dela, né? E o que a Exato, gente exato. pode dizer, né, para pular para o próximo é que tem tiro para todo lado, Tem cheiro. Gente, né? que loucura. Mas que Mas vamos para o próximo, então? vamos, né? Tem que ir pro Vamos. próximo, mas eu ficaria com o Belo um pouco mais. Mas enfim, vamos lá. Sim, o Temos terceiro conto se chama A a Entrevista. entrevista. Né? Uma Perfeito. entrevista que acontece num prédio, né? Lá na cobertura, no último andar. Então, a personagem em si é uma Ó, personagem que tem. só um minutinho. Acho que nós estamos conseguindo o resultado que queríamos, Natasha. Ah, A Kelly tá falando que tá ficando curiosa aqui, ó. Isso aí, Kelly. Verdade. Kélida, Olha, são os contos são muito bacanas, sabe? Existe um momento de alegria, daí tem um pico, né, de mistério, daí tem um romance, emoção. uma pitadinha de tudo. Isso que é muito legal. Aí, de repente, Kelly, do nada você tá fazendo uma autoavaliação de si mesma. Peraí, eu tô no deserto? Onde estou? Gente, que livro, que livro. Ele dá todas as nossas sensações aí possíveis. Enfim, eu sou bastante sinestésica e eu vou sentindo tudo ali durante ele. Eu acho até que, enfim, a gente consegue lidar com muitas emoções que extravasam até a possibilidade de um livro com uma história só, não é mesmo? Acho que tá aí mais outra vantagem dos contos, né, Natasha? Sim, de a gente poder abordar várias histórias, vários sentimentos, né? Várias sensações que às vezes o romance não alcança, né? Porque o romance ele tem a sua linha, né? Pode existir situações ali dentro, mas ele tem uma linha a ser seguida. E o conto, ele tem essa flexibilidade, né? De você criar diversos enredos, diversas histórias, né? Isso, Vamos isso voltar mesmo. aqui para o conto, então. A A entrevista, né? entrevista é baseada praticamente numa fobia, né, Natasha? Exato.
algo que existe, né, que tem muitas pessoas que lutam, né, para que possam, né, seja por ambientes fechados, como a altura, que também ali se comenta, né, como o medo de andar de avião. Então é uma confusão, um conflito interno muito grande essa questão, né? Isso E ainda mesmo. tem, para piorar a situação, ele tem que ir para essa entrevista porque ele precisa, né, arranjar um emprego e tudo mais a personagem. E Uhum. daí não tem outro jeito, já estava ficando em cima do horário, como era na cobertura, não poderia ir de escada, que seria uma alternativa se tivesse ido mais cedo, né? Se não tivesse acontecido imprevistos. E ele entra no elevador, né? E começa a subir. Um, dois, três, e de repente o elevador para. E aí Eu fica comecei a aquela sentir confusão. palpitações. Sim, sim. Aí, e aí ele fica, essa personagem fica pensando, e agora, né? Parou, o que que eu faço? Não consigo, né? Fazer até que volta, né? 3 minutinhos, vamos dizer assim, de apagão, o que para a pessoa ali dentro deve ter durado uma eternidade, né? Porque a gente Da acaba se forma como ele desligando, descreve, sim. Uma né? eternidade, porque a gente fica na mesma sensação que ele. E é aquele misto de emoções entre, sei lá, o nervosismo da entrevista, porque a gente. Acho que, na verdade, todo mundo fica um pouquinho nervoso sobre uma entrevista de emprego, porque você está sendo avaliado, né, o tempo Sim. inteiro. Então, é um misto daquele nervosismo de uma entrevista de emprego e, ao mesmo tempo, daquela fobia toda ali envolvendo um certo pânico mesmo que essa pessoa apresenta, né? E aí ele consegue chegar na cobertura, mas o final fica para vocês conhecerem, né, quando vocês tiverem o livro em mãos, para que vocês possam também conhecer o resto das outras histórias que a gente está falando aqui, né? Eu só Vamos posso para o. dizer, Ah, ah. eu posso dizer que esse personagem, essa personagem, na verdade, né, ela sai tanto de si. Olha lá, ó, ela está dizendo que é tão importante esse retorno, saber que o nosso objetivo foi alcançado, despertar emoções. Exatamente, Kátia. E ele sai tanto de si que ele acaba, de certa forma, fazendo uma escolha não tão apropriada, talvez, né, Natasha? Para os propósitos que ele estava ali, né? E ele vai conversando Exato. com ele, eu aqui, né? Uma pessoa desempregada, brasileiro aqui desempregado, estou aqui preso dentro de um elevador. Ele mesmo vai, assim, de certa forma, né? Contando um pouquinho daquilo, né? Parece piada isso aqui, enfim. Ele vai trazendo essas emoções pra gente. Excelente, Vamos lá. Esse conto excelente. é um conto rapidinho, também bem super, super gostoso de ler, né? E, e aí a gente se depara com o quarto conto, Alquimia, né? E aí, aqui que eu tenho o trecho que eu gostaria de ler, porque na Ah, não, verdade ele não, traz não, não, não. que A gente não conversou isso, tá, Kátia? É, é meu conto preferido. seu conto preferido é esse? Ah, não, eu conto. Bom, esse não é o meu preferido, mas eu trouxe aqui, eu recortei Esse é aqui o um meu pedacinho. preferido, então eu vou ler as partes daquelas. Não, você pode ler também, talvez seja diferente do que você Ou às propôs vezes é aí. igual, né? É, Mas esse conto ele é muito legal porque ele traz justamente essa questão, né? A personagem em si, né? Não é uma pessoa, é um tigre branco, né? E que mesmo a gente acha que as grandes não têm medo e o tigre ele tem medo. Ele tem também, né? Aquela questão, medo de quê? Medo de amar, medo de despertar o amor nos outros, porque ele acha que ele não tem essa capacidade, né? E aí a ele questão. vai. Ah, diga. A história não fala sobre tigres, exatamente. Não, mas daí ele se transforma, O né? símbolo é um tigre, mas ela fala muito Sim, de nós, seres humanos, essa história, do que especificamente sobre animais. Apesar de que nós somos considerados animais aí, né? sim, sim. Aí esse tigre em questão, né? Ele vai para o deserto, né? Vai tentar procurar alguém, né? Da mesma espécie do que ele, Boa porque ele, noite, né? Douglas.
Olá, boa noite, boa noite. Então ele caminha por esse deserto, né? E aí acaba que o que acontece? A gente vai ficando cansado, vai ficando com sede, mas ele, a princípio, é um tigre forte, branco, bonito, vamos dizer assim. Ele tem que ter essa garra, essa resistência, e ele se pega na situação de que ele não tem mais essa força, né? E aí é onde surge um pardal, né? Um outro uma ave completamente diferente da dele. Levantou a mão, pode falar. Gente, tá certo que a história ela traz ali, né, um tigre, mas que na verdade a tática da Kátia, não sei se foi essa, eu acredito que seja, por ser psicóloga, uma espécie de zoomorfismo, é uma espécie de comparação mesmo do ser humano com um animal naquele momento. Porque aquele tigre não é só sobre a força dele. Aquele tigre, ele era mais amargo, ele tinha o semblante mais fechado, ele se demonstrava mais áspero, porque ele tinha medo. E o medo desse tigre era justamente o medo de não despertar o amor nas pessoas. Era o medo. Ah lá, tá concordando. Ah, consegui. Eu cheguei lá. O medo, na verdade, era o medo dele não conseguir ser correspondido, dele não despertar um olhar carinhoso de alguém, né? Dele não conseguir despertar o amor em outro. Por isso ele se fazia muito fechado, muito, como eu posso dizer, até de certa forma, como a gente pode colocar, gente, de certa forma ele não era ele não era alguém agradável. Ele não demonstrava ser tão agradável, porque era a defesa dele, né? Quantas pessoas são assim? Eu acredito que ali foi a sessão terapia para mim. Muito obrigada por isso, Katia Pino. Sucesso! A gente ainda vai conversar muito mais. Mas é nesse momento, gente, que a gente percebe quantas amarras nós mesmos criamos por proteção. Por medo até de nos ferirmos emocionalmente, ou de talvez, nessa sociedade em que vivemos, de não despertarmos de fato o amor, de sermos apenas usados. E, na verdade, aquele tigre, ele representa algo que ele não estava sendo, no caso, ele mesmo. Ele estava tentando ali, com aquela aspereza, tentando entrar num personagem para sua defesa que não o representava como pessoa, como tigre mesmo. Até porque ele não era tigre. Ele Aí eu não prefiro é um pensar que tigre. ele era um tigre. Um Ele tigre não branco. era. Ele não era um tigre. Justamente há uma demonstração disso, chegando mais adiante nesse conto, né? Sim, porque envolve a transformação. Posso Mas ler o essa trechinho? transformação, ela só acontece a partir do momento que alguém desperta nele. Vai, Natália. Ai, Então tá. Kátia, a gente tem um conflito aqui, é normal, hein? Vai A lá. minha preocupação é o nosso tempo. Nem sei se a gente vai conseguir, né, falar dos outros, mas olha só, achei legal esse trecho que traz assim, ó. Quando ele estava cansado no deserto e que veio o pardal, né? Então, assim, o pardal veio ajudar ele. Então, a cada retorno do pardal, o coração do tigre se enchia de alegria, porque um pássaro que nunca vira antes o estava ajudando com tanto altruísmo e se cansando dessa maneira. Era ele, o tigre capaz de despertar o amor, o interesse e a compaixão no coração de um ser tão diferente de si? E a resposta do pardal, né? Porque o pardal trazia gotículas de água para ele, né? Sim, existe hora em que todos nós precisamos de ajuda. Muitos precisam de mim, mas escolhi você dentre todos, porque o seu coração precisa realizar uma grande tarefa, talvez a mais difícil de todas, encontrar a si próprio, a sua essência. E aí se desenrola aí, né, o conto. Então, realmente é um conto que faz com que a gente, né, se coloque, pense muito nas nossas atitudes em relação ao outro, né? Pode falar, levantou a mão, pode falar. Eu escolhi um outro trecho antes
que ele diz assim: a sede e o calor, por vezes, o desanimavam. Mas o pior era o deserto dentro de si. Este, sim, era muito maior do que aquele que o cercava. Seu medo crescia, porque afastado de tudo e de todos, teria muita dificuldade para encontrar outro tigre branco e raro no meio de todo aquele nada. E aí tem um outro pedacinho que eu reservei, que ele diz assim, e a resposta, porque ele indaga, né, ao pardal, né, ele fala para ele, bom, era ele o tigre capaz de despertar o amor, o interesse e a compaixão no coração de um ser tão diferente de si? E a resposta do pardal foi, sim, existe uma hora em que todos nós precisamos de ajuda, muitos precisam de mim, mas escolhi você, dentre todos, porque o seu coração precisava realizar uma grande tarefa, talvez a mais difícil de todas, encontrar a si próprio e a sua essência. O seu coração precisa transmutar. E a minha parte eu já fiz. Dei o néctar essencial à sua vida. O resto está em suas patas. E dito isso, alçou o voo. Quantas pessoas têm sido um pardal para tantos tigres? Para tantas pessoas que ainda não encontraram a si mesmas. Ou que, por diversas circunstâncias, não puderam ser quem realmente são. E esse pardal dá aquele empurrãozinho para que esse tigre de fato seja quem ele realmente é, que no caso vocês vão descobrir lendo este conto maravilhoso que eu fiquei apaixonada. Fica aí, Kátia, o meu conto preferido. Tocou em mim assim profundamente. Desculpa, Ok, Natasha, por demorar nesse conto. Vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos para o próximo conto. Um sonho do futuro. Esse aqui, na verdade, me deixou com a pulguinha atrás da orelha, né? Pelo desfecho que foi dado ali, né? Mas o que que conta, né? Essa questão que essa mulher sonha, então, né? Ou ela tem uma premonição, vamos pensar assim, né? Do tão almejado progresso, até onde o ser humano é capaz de ir pelo progresso, né? Porque aqui a gente encontra temáticas como descaso com as pessoas, né? Até agressividade, vamos dizer assim, com as pessoas, o desmatamento, né? O não olhar para a natureza, né? Então, essa personagem encontra, por incrível que pareça, conforto no computador, porque o computador responde para ela, conversa com ela, porque conforme o conto, né, no sonho da personagem, as pessoas não se falam mais, vivem num automático, né, e passa-se por cima de tudo, né? A indiferença Uhum. pelo outro, pelo sentir do outro. A troca, muitas vezes, de conversar, né, com o ser humano, preferir estar em um eletrônico, né, tendo um diálogo por meio desse eletrônico, que inclusive, cadê o nome do eletrônico? Arthur, Arthur. que é a máquina ali, né, que vai, pelo que eu compreendi, talvez fosse uma inteligência artificial ali trabalhando com ele, né? Mas que ainda tinha o resquício não desse futuro, né? Ainda tinha o passado, a sementinha do passado ali, né? E aí ela acorda desse sonho, mas o final, o desfecho ainda me deixou com a dúvida. E aí, será que é? Será que não é? Foi bacana, eu gostei. Vamos para o Eu próximo, tenho a né? minha interpretação, mas a gente não pode ir muito a fundo, porque a nossa ideia é aguçar vocês para mais leituras, né? Então, vamos lá. Exato. O sexto conto é O Fantasma Loiro. Ah, gente, Marcos! Gente, chega até um momento. Boa noite, Feliciano. Eu tô aqui, boa night, gente. Eu tô aqui, ó, misturando o inglês com o português. Ó, Kátia Pino, a ideia foi essa, exatamente, Kátia. Olha, você chegou lá então, viu, amiga? Chegou lá. Olha, o fantasma loiro, eu sinto muitas coisas no fantasma loiro. Tem momentos que eu imagino ele como, de fato, um fantasma mesmo, porque eu fiquei até quando o fantasma Eu dizia que não tinha também, casa, que não tinha eu rumo, também eu fiquei assim, no gente, começo eu falei, ué, mas que isso? Mas daí quando veio a amiga dela, tá, então, opa, ufa, eu não, não tô louca. a
a amiga viu, aí, enfim. Mas eu ficava assim, poxa, ele não tem pra onde ir, menina, acolhe ele na sua casa aí, dá um jeito. Mas aí eu pensava, pera, mas se é um fantasma, acho que as pessoas não vão ver se ele entrar no quarto dela, diz que eu ultrapassando paredes, enfim. Ninguém vai ver. Então, eu fiquei com muita pena, eu quis acolher o Marcos. Traz uma E história, traz uma mensagem aí de sofrimento, né? Pode falar. desculpa, Natasha, Eu tô tá te um vendo pouquinho falhando. fixado. E eu tô te vendo aqui também, vamos lá. Mas Faz o vamos lá. seguinte, Natasha, só repete o que você acabou de falar, que deu uma falhazinha. Tá. O Marcos em si, ele traz, a gente no final do conto, a gente entende o porquê dele ser, né, assim, fantasma, vamos dizer, né? Porque teve ali no decorrer da história dele que ele, não que ele foi enganado, mas que ele perdeu a esperança, né? Que ele tinha, né, os objetivos dele de cuidar da família e tudo, e algum motivo, né, fez com que ele não fosse o peso mais para aquela família, né? Então ele traz, então é legal até essa descoberta, a forma como ela olha para ele, né? É muito legal. E daí também tem um enredo do irmão que traz esse elo de ligação também, que daí a gente começa a entender. Eu gostei muito. Mais um livro que traz. Mais um livro. Gente, pra mim, na minha cabeça, viu, Kátia? Você me desculpa, mas na minha cabeça daria um livro para cada conto que você fez. Porque eu vejo cada conto de um modo. Apesar da ligação que eles trazem em si, de um modo às vezes tão particular que, olha, essa questão mesmo do menino ser um fantasma ou não. Depois a Milena, que é a irmã dele, adentrar essa família, né, de uma forma. Os olhos tristes. A irmã que perdeu o irmão, né, e o irmão triste por desacreditar na vida e de certa forma. Talvez ali a personagem estava sendo um pardal do Marcos, digamos assim, trazendo um pouquinho de alento para ele, né, pela paixão que ela alimentava por ele, de ficar sustentando um certo mistério, de aparecer e desaparecer com facilidade. Olha, é um conto magnífico que faz assim, a gente pensar em diversas possibilidades. É aquilo, gente, esse livro aqui, ele traz uma sinestesia, né? Uma mistura de sensações para vocês. E eu acredito que se vocês começarem a lê-lo, dispostos a sentir, a expor, digamos assim, essa sinestesia, vocês poderão viajar em cada uma dessas páginas. Eu já quase. Enfim, diga, Natasha, vai, Ok. continua. Vamos para o sétimo, né? Vamos para o sétimo, porque o sétimo eu me diverti. O sétimo foi o que. Eu achei muito devassa aquela personagem. Que personagem devassa. Boa noite, Mônica. Gente, tem uma personagem devassa, tá? Eu não Não, sei, não, não. Será não, que não, não. talvez. Por Peraí, que a mulher não pode? peraí. É que Natasha Oliskovs, pelo amor de Deus, não estou aqui sendo machista de forma alguma. O que eu estou querendo defender é o seguinte: é que eu defendo que a exclusividade é afrodisíaca. Mas a forma como foi escrito Então, foi tão bacana, foi tão assim, tipo. mas quando eu vi aquela devassidão e a sensação que ela tinha também de uma certa tranquilidade, mas eu não sei, ela cita ali um pouquinho Jorge Amado. Mas será que não tem uma pitadinha de Rita Baiana, Kátia? De Rita Baiana de O Cortiço? Por conta do jeito de andar, do corpo, aquela coisa toda. Será que não tem uma pitada de Rita Baiana aí? Não sei. Eu senti um pouquinho de Rita Baiana aqui. Senti, Bom, né, a questão da dança, não sei. Eu senti alguma coisa de Rita. bom, o conto se chama Uma Vida, Dois Amores, né? Então traz a história da Tânia,
né? Que tem dois amores, conheceu dois rapazes ao mesmo tempo, né? Vocês já O estão entendendo, professor... né, gente? Natasha tá disposta aí. Não, 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 não. Eu só me diverti, eu só me diverti. Ah, Então continue. ela se apaixona por eles ao mesmo tempo, coincidentemente. Então tem o Sérgio, que é professor de filosofia, né? E tem o Emerson, que é caminhoneiro. E ela se divide entre eles porque ela diz que tem um trabalho voluntário, né? Ela, na verdade, é auxiliar de enfermagem. Então ela consegue amar os dois, vamos dizer assim, porque são amores diferentes, né? Ela gosta dos dois, em nenhum momento é vulgar de forma alguma. É isso que eu achei interessante, né? Que ela ama os dois e ela vai levando de forma natural. Para ela é natural, né? Sair de um. Confortável. São duas famílias, gente. Confortável. Duas Enquanto casas, duas um está famílias. viajando, ela cuida do outro. Quando o outro da viagem chega, ela diz que tem trabalhos voluntários. Então eu me diverti pensando aí nessa história, né? E eu trago, na verdade, não vou ler, agora eu vou ficar com vergonha de ler o trechinho que eu Leia, separei. leia. Para de ser boba, gente. Brincadeira aqui. A gente é tudo doida, tá? Vai, leia aí, por Tá, favor. então tá, vamos lá. É porque me fez rir, me fez ficar feliz, né? Leia. Alguns contos, né? Esse é o seu Algumas histórias. preferido, né? Esse foi o seu Deixa eu preferido. ver. Esse É? é porque, na verdade, foi o mais divertido. Eu já fui olhar por outros olhos. Talvez pela Aham. fase que eu tô, pelo estado que eu estava quando eu fiz a seleção, né? Mas Uhum. confesso que quando eu reli o livro, me chamou muita atenção ali o conto do tigre branco e do pardal. E me fez parar, que na primeira leitura não me fez, né? Mas tem o trecho que eu achei legal que traz assim, ó. Tânia soube manobrá-lo bem em relação ao Emerson, que é caminhoneiro, né? Ela não era uma mulher fácil, sabia valorizar o que tinha de melhor, a sua personalidade e a sua inteligência. Mas quase um mês depois, e antes que Emerson pegasse a estrada de novo, ela deixou que ele provasse o néctar de sua flor rara e saborosa. Né? Foi o suficiente para ele, para aquele homem experiente, arriar os 4 pneus por ela. Né? Então, eu achei legal a forma como o A enredo foi descrição que construído. ela faz da relação sexual, você percebe, né? Deixa muito na forma de imaginação mesmo, né? De quem está Exato, lendo. exato. E então ela vai levando essa vida dupla, vamos dizer assim, né? Tanto é que ela não tem muitas amizades, que é justamente para não se expor, né? E até o momento em que ela sempre tem alguns empecilhos dela ter que fazer a escolha entre um e outro, né? E ela sempre jogando para frente essa decisão e com muita manobra, sabendo levar um e levar o outro e prorrogando essa decisão que uma hora ou outra teria que ser feita, né? Até que ela engravida, né? E aí quem é o pai, né? São dois médicos, como a gente vê no conto, né? São dois chás de bebê, são dois enxovais, Exato. enfim. Mas ela toma a decisão dela, que a gente não vai falar aqui, né? Para que Uhum. vocês possam daí dar continuidade e saber qual foi a decisão da Tânia no final de tudo, né? Isso. A Kátia diz ali que talvez no inconsciente, né, ela trouxesse a pitada de Rita Baiana porque ela gosta muito de O Cortiço. É isso. Aí os Exato. próximos contos, eu acredito Nós que não estamos vai dar chegando no no nosso horário, exatamente, final. né? Só A vamos gente comentar. Tem o Trocando a Roupa na Varanda, né? é um O enredo oitavo conto. que traz a ideia muito legal da gente rever, porque a personagem sai de uma boa vida, cai, vamos dizer, no fundo do poço e ela encontra, né, a nova vida dela por meio, né, dos animais que ela vai acolhendo e vai aprendendo e ela vai, na verdade, se encontrando. Então também é muito legal esse conto aí, Trocando a Roupa na Varanda, E eu já tá? senti uma pitada de Quincas Borba aí. Aí temos aqui Reminiscências em Que é seguida. o penúltimo, que traz a lembrança da personagem desde o momento da infância, o trato com a babá, os pais, as irmãs, o gato que cuidava dela, né, o gato bicho, que ela ganhou uma bicicleta, que ela assistia muito televisão, né, as coleções, porque ela não podia ficar na rua brincando, né, ela tinha uma certa
uma saúde mais delicadinha, então os pais deixaram mais reservada, vamos dizer assim. Então traz essas lembranças, né? Até porque o próprio título reminiscência significa o quê? Imagem lembrada do passado, né? O que se conserva na memória. Então a gente tem esses pequenos trechos da personagem aí. Em alguns momentos eu também me identifiquei. O último é o 1983. Exato. Né? Traz a história de duas pessoas, um homem e uma mulher, que acabam, na verdade, se conhecendo na adolescência. Também gostei muito desse conto, né? Mas que quando tudo indicava que eles iam dar certo, que todos achavam, eles em si não tinham essa, né? Ela não tinha, ela não queria um envolvimento talvez maior com ele, né? Mas entre vindas e idas que eles achavam que iam, acabavam não indo, né? Então traz aí essa questão desse relacionamento, que é um relacionamento eterno. Eu acredito que existem muitas histórias assim, né? Não conseguem ficar juntos, mas quando estão juntos sempre são muito intensos, né? Mas que o destino faz com que eles aprendam com outras pessoas e de tempo em tempo eles voltem, né? Exato. Então, eu acho que então, a gente conseguiu... Chegou a hora do merchan. Gente, se vocês quiserem adquirir esse livro maravilhoso, tá? Porque de fato é maravilhoso mesmo. É um mundo de sensações que estão aqui dentro, que está aqui dentro. Muitas sensações, muitas emoções para vocês estão garantidíssimas aqui dentro. A vida, a história de Kátia Pino está aqui dentro, porque a gente sabe que nenhum autor, de fato, consegue afastar-se por completo, né? Da escrita, em algum momento, uma pitada de si vai estar ali, e é isso que é o mais belo da escrita, que eterniza autores. Eterniza autores e leva esse autor a todo lugar, não há fronteiras para isso. Eu sou muito grata, acho que a Natasha também, com certeza, por ela ter topado ser a primeira desse nosso novo projeto, que eu, assim, como eu disse, me apaixonei, tá? Que outras pessoas não me ouçam aqui, mas eu me apaixonei. Me apaixonei pela escrita dela, por ela enquanto pessoa e pelo significado que ela tem também para o universo literário, que é continuar em diversos outros projetos, levando literatura a mais e mais pessoas e valorizando mulheres. E o mais importante também é dizer sobre esses escritores que trabalham de forma independente. Né? Eu acredito que isso também é muito válido a gente pontuar aqui. E dizer que para vocês adquirirem esse livro maravilhoso, é só entrar em contato com ela diretamente. O arroba dela está várias vezes aqui na nossa página, tá certo? A gente pode até colocar aqui de novo antes de nos despedirmos. Natasha, suas palavras, seus finalmente. É o arroba Kátia Pino, com eu vou colocar 2 aqui nos N's. comentários. Isso, legal. Então é isso, agradecer então esse bate-papo aí com a Stephanie, aprender com ela, aprendi que não é tigre, tá? Que não... Não é, gente, é que eu sou muito... eu vou além das interpretações, então eu vou a fundo em certas coisas. Às vezes eu viajo um pouco, tá, gente? Mas não é o feito do álcool, tá? Eu só sou uma leitora aí. É que estava escrito tigre, então eu fiquei como tigre. Mas enfim. Kátia, obrigada pelo carinho, né? Muito obrigada por essa oportunidade, com certeza. Tá? Agradecer a todos que estavam aí com a gente, que vão assistir. O livro, né, A Deriva e Outros Contos é fantástico. Fica aqui a nossa recomendação para que vocês possam, né, adquiri-lo e se deliciar aí com o resto das histórias, com o desfecho que a gente, né, acabou não contando justamente para que vocês ficassem com esse gostinho de quero mais. Obrigada a todos. Esse me promete muito, entrega tudo, viu, gente? Semana que vem estaremos com o escritor Rodrigo, já vamos postar aí um pouquinho mais sobre ele. Fica com a gente, um grande beijo, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.